O Enem deste ano apresentou, como costumeiramente faz, 60% das questões foram do ensino fundamental e 40% do ensino médio. Além disso, as questões fáceis praticamente abrangeu metade da prova. As questões médias, da metade restante, ficou com 3/4 do restante e 1/4 das questões com dificuldade maior. É uma prova que foi bem elaborada, né? Mais ou menos dentro daquilo que era esperado, e acho que foi uma boa prova. Eu quero destacar a quantidade de questões de geometria, né, que foram 30% da prova. O Enem vem se mantido durante os últimos anos, sempre com uma quantidade maior de questões de geometria. Eu vou destacar também uma questão de logaritmo que caiu, que foi uma questão bem difícil. Acredito que a maioria dos alunos tiveram dificuldade para resolver ela, porque foi uma questão bem acima da média do que se tem trabalhado, né? E salientar também que as questões, os textos estavam muito bem elaborados, muito claros, objetivos, muito pouco de textos que não faziam relação com o texto, com a questão, né, sem deixar com que o aluno fique cansativo a prova, né? As figuras ajudavam muito os alunos a interpretar a questão e a ter o entendimento. Então, nesse ponto, os alunos não tiveram dificuldade nenhuma com relação à prova e com relação à resolução das provas. Acredito que foi uma prova muito tranquila para todos. O Enem, este ano, repetiu mais uma vez o Enem. Nós tivemos questões comuns, repetitivas. Mas isso não quer dizer muita coisa não. Porque o Enem, quando veio com um objetivo inovador. Com essa intenção, né? Inovador, transformador, muito vivo. E trouxe realmente questões bem interessantes. Houve até uma mobilização muito boa na época, que era para que fizéssemos questões contextualizadas. É bom entender, contextualizada não é questão contexto. Existem questões contexto, mas não questões contextualizadas. E é bom que a gente observe, bem interessante, que a prova deste ano, como dos anos anteriores, mas vamos dizer que deste ano, houve um cansaço muito grande. Porque todas as questões trouxeram pelo menos um texto. Então isso cansa muito. Fica parecendo uma prova de educação física. Às vezes até pode comprometer o bom desempenho, né, do candidato em função desse cansaço. Né? Já que a gente teve tantas questões sobre gêneros textuais, questões bem elaboradas, mas que talvez não houvesse a necessidade dessa repetição. A prova de linguagens, eu acho que ela supervalorizou literatura e arte contemporânea, né? E que é algo que a gente não vê muito na sala de aula. Seria até como é que eu posso dizer, um toque, né, para a gente rever os conteúdos que a gente está passando para os alunos, porque não dá tempo de você ver literatura contemporânea quando você tem que repassar toda a história da literatura. E as questões não pediram muito conhecimento dos clássicos, mas da literatura contemporânea, que é algo que a gente não tem tempo para trabalhar com os alunos. E foram mais questões de interpretação, em sua maioria, né? O que mais que eu posso dizer? Foram trabalhadas outras linguagens também, além não só a linguagem verbal, a literatura, mas você teve que ter conhecimento de linguagem musical, linguagem corporal também, né? Acho que é isso. A prova, os textos foram longos, né? A prova foi difícil. O aluno que não tem um costume de ler, de fazer ligações intertextuais, ele realmente não se deu bem nessa prova. O aluno que se deu bem foi aquele que sabe fazer ligações interdisciplinares, intertextuais e que seja um bom leitor, né, também. A prova de espanhol desse ano, do Enem, não trouxe novidades. Segue o mesmo modelo dos anos anteriores, essencialmente interpretação textual. O que é positivo para o nosso aluno porque ele fica tranquilo com relação à prova, não traz novidades.
No entanto, a gente tem alguma crítica a fazer que há uma repetição de algum tipo de questão que não exige do aluno conhecimento específico do idioma. Então, por exemplo, a questão que trata do poema Canha, o aluno que tivesse o conhecimento da língua portuguesa e juntasse a isso seu conhecimento geral de aspecto socioeconômico e da exploração da cana-de-açúcar em países colonizados, ele chegava à resposta. Então esse aspecto aí a gente não considera positivo, não porque o aluno não seja capaz de fazer, ele é capaz de fazer, mas porque não valoriza o conhecimento específico da língua espanhola. Já a questão que tratava sobre uma propaganda para o uso com relação ao uso indevido do estacionamento de pessoas com deficiência física, esse sim era um tipo de questão específica que abordava um conhecimento da língua espanhola. O aluno tinha que ser capaz de entender o vocabulário e daí chegar à resposta correta. Então esse é um tipo de questão que ajuda, que valoriza, e também era positivo porque abordava uma crítica social ao desrespeito com relação às pessoas com necessidades especiais. No geral, a prova é positiva, não traz dificuldades maiores, mas está no nível mediano a difícil. Alguns textos exigiam do aluno um cuidado maior, mas a gente entende como uma prova positiva no geral para o aluno. A prova do Enem não trouxe maiores surpresas, né? O Enem tem um estilo que se mantém há algum tempo. Mas uma coisa que se tem reclamado, pelo menos os professores próximos a mim, eu concordo com a reclamação, é a presença tímida da literatura. Tão tímida que desprestigia a matéria, algo, a meu ver, essencial para a formação humanística do cidadão. Entende? E, infelizmente, eu tenho que fazer esta crítica. Gostaria de não ter feito esse comentário, mas a quase ausência da literatura me leva a isso, né? Eu acho que, como hoje o Enem é decisivo para você entrar na universidade e as escolas no ensino médio objetivam muito a classificação dos seus alunos, né? Segue então o modelo do Enem. E se a literatura participa com uma presença muito tímida, essa timidez acaba se revelando na própria programação dos colégios. É um mal. A redação que eles propuseram este ano foi um tema profundamente fácil para se escrever. Agora, a profundidade, o fácil nem sempre é fácil. O fácil do ponto de vista, talvez até do senso comum. Do senso comum, exatamente. Né? Mas, assim, o aluno, o candidato, para se sair bem, ele precisaria de conhecimentos outros, né? Além daqueles que estavam nos textos de apoio. Os textos de apoio foram essencialmente textos que trouxeram dados estatísticos sobre a violência contra a mulher. O candidato deveria ter outras leituras, né? Especialmente leituras em relação a atualidades, né? Para extrapolar esse texto, já que o texto que vai receber a nota 1000 é o texto que extrapolar, que não ficar apenas discutindo sobre os dados que estão ali nos textos de apoio, mas ele deveria interpretar os dados e, a partir dessa interpretação, argumentar, né? Que aí é o que mais falta. A prova de hoje do Enem, língua inglesa, foi uma prova no nível mediano. Mais uma vez, uma prova que não foi feita para aquele aluno que fala inglês fluentemente, mas para aquele aluno que vai fazer a prova de inglês com inglês estudado durante o ensino médio. Os textos apresentaram um vocabulário bastante acessível, o que facilitou a compreensão e a resolução das questões. Dentro do que a gente estudou durante o ano, mostrando a nossos alunos que para essa prova do Enem, o importante seria a leitura dos textos com muita atenção e ler o texto somente uma vez, mas
lê a primeira vez, lê a segunda vez e após a segunda leitura do texto, o aluno passasse a análise das alternativas e tentasse fazer a associação entre o vocabulário utilizado no texto e o vocabulário utilizado nas alternativas. E todo o trabalho que foi feito durante o ano foi feito voltado para esse método, né, do aluno sempre fazer relações entre vocábulos, entre expressões exploradas no texto. E tenho certeza que nosso aluno, o aluno do Murakami, fez uma excelente prova de inglês.